Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar com você nessa noite o texto da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda sobre o mar. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, com temor e tremor nós estamos diante da tua santa palavra. Um momento, ó Pai, novo, diferente para nós, mas, ó Pai, certamente um momento onde, de igual forma, podemos e seremos edificados e edificadas pela tua santa palavra. Por isso nós clamamos, ó Pai, tem misericórdia de nós e fala conosco nesta noite. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus e um texto que sempre nos desafia a termos atitude de fé e de ousadia, de coragem, mas também uma atitude de reconhecer que carecemos da graça de Deus. Ao lermos o texto, nós vemos uma situação bastante interessante. Uma situação onde Jesus havia passado por um momento bastante delicado e complicado. Ele havia recebido a informação da morte de João Batista. Então Jesus tinha recebido uma notícia que havia trazido grande tristeza ao seu coração, uma notícia que havia entristecido, e certamente Jesus teve ali vontade de chorar a sua dor, o seu luto pela perda de um primo, de uma pessoa que fazia parte da sua história. Porém, Jesus estava cercado pela multidão, e a multidão ao redor de Jesus estava uma multidão faminta, necessitada, uma multidão que carecia não só da cura, da libertação, mas que também carecia da atenção, do carinho, do abraço, da orientação, uma multidão que carecia ali do pão material que Jesus poderia trazer. Então nós vamos ver a partir do capítulo de número 14, o anúncio da morte de João Batista, depois a primeira multiplicação de pães e peixes, onde uma multidão enorme foi alimentada por aqueles pães que foram multiplicados a partir desse milagre que Jesus opera. Mas logo a seguir, depois dessa situação de falar, de ensinar, de abençoar, de curar, de trazer paz ao coração das pessoas, de alimentar a multidão, Jesus então ele fala para os seus discípulos: olha, agora nós precisamos descansar, vocês precisam descansar. Então vamos pegar esse barco, vocês vão atravessar para o outro lado, a multidão agora já está alimentada, ela vai para sua casa, vocês, meus discípulos, atravessem o mar e enfim, Jesus disse: agora é o tempo que eu tenho para mim, é o tempo que eu quero e eu necessito estar aos pés do Pai sozinho. É interessante nós percebermos
que é muito bom estarmos juntos, participarmos das programações da igreja, participarmos da vida do nosso irmão e da nossa irmã, momentos de alegria, momentos de trabalho, momentos de luto, momentos de muitas dificuldades, mas também de muitas alegrias, mas também é importante percebermos a necessidade que temos de termos um tempo de comunhão sozinhos com Jesus. Assim como Jesus nos ensinou, ele estava indo para o momento sozinho com o Pai, o momento onde Jesus certamente abriria o seu coração, o momento onde Jesus certamente estaria colocando diante do Pai a sua dor, a sua tristeza pela morte de João Batista, mas também a sua alegria em poder ter ensinado e compartilhado com aquela multidão, a sua alegria em ver os seus discípulos ali seguindo juntamente com ele. Jesus certamente tinha muitas situações que ele estava ali colocando aos pés do Pai. E quando nós temos esse entendimento de que na nossa vida há muitas situações boas e outras não tão agradáveis assim, mas que todas elas são necessárias serem colocadas diante do Pai em oração, motivos de gratidão, motivos de louvor, mas também momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, de fraqueza que precisamos partilhar a sós com o Pai. E o que me chama a atenção nesse texto é que após esse tempo de oração, não foi um tempo de 5 minutos, não foi um tempo de 10 minutos, não foi um tempo de meia hora, não foi o tempo de 1 hora ou de 2 horas, mas foi um tempo de uma madrugada inteira aos pés de Jesus, aos pés do Pai. Jesus, ele estava ali orando, ele passou horas orando, porque o texto diz para nós assim, que já era a 4ª vigília da noite, já era madrugada, o dia já estava raiando, provavelmente por volta de 5, 6 horas da manhã, é a hora que Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos que estavam atravessando com muita dificuldade, eles estavam lá atravessando o mar, porque o vento era contrário, então eles demoraram muito essa travessia. E Jesus vem andando sobre as águas. E aí eu queria que a gente pensasse aqui o lugar dos discípulos. Muitas vezes nós estamos como os discípulos, entretidos nas nossas lutas, percebendo as nossas batalhas do dia a dia, nos cansando diante das dificuldades que temos que enfrentar, diante das dificuldades que precisamos vencer diariamente na nossa caminhada, vamos nos cansando com isso e nem estamos percebendo que o tempo está passando e nós continuamos meio que patinando sem sair do lugar. Os discípulos estavam numa situação semelhante, uma noite de luta, remando contra a maré, tentando fazer com que o barco atravessasse e os ventos eram contrários a ele. E nesse momento, onde eles estão com toda a sua força já se esgotando, cansados, já de uma noite inteira lutando contra o vento, eles estavam ali já meio que desistindo dessa travessia e de repente eles olham no meio do mar e no meio do cansaço eles não enxergam aquilo que realmente está acontecendo. Quando nós estamos muito focados no problema, nós não percebemos quando a presença de Jesus se aproxima ou às vezes até confundimos essa presença como os discípulos fizeram. Eles confundiram a presença de Jesus com a presença de um fantasma e eles começaram a gritar. E é interessante porque às vezes nós estamos confundindo a presença de Jesus com coisas ruins. Nós precisamos estar atentos e o tempo que às vezes a gente passa lutando as nossas lutas pelas nossas próprias forças. Se nós tivéssemos passado orando como Jesus passou, seria tudo mais tranquilo. Eu gosto muito de olhar para esse texto e ver assim que Jesus andou sobre as águas, porque ele estava leve. Ele havia passado uma noite de oração aos pés do Pai, e diante do Pai, ele tinha depositado todo o seu fardo, toda a sua dor, toda a sua tristeza, todas as suas inquietações, todo o peso que estava sobre ele depositou aos pés do Pai. Por isso ele pôde enfrentar aquela tempestade andando por cima das águas, ao passo que os discípulos se esgotaram fisicamente, porque eles ficaram lutando contra a tempestade e usando as suas próprias forças. Mas Jesus é tão gracioso, Jesus é tão maravilhoso, que quando Jesus
vê, né, o desespero deles, ele vai dizer assim: não tenha medo, não temam, sou eu, não temais. E isso é o que nós precisamos ouvir nos dias de hoje. Talvez nós estejamos assim, nesse sentimento que os discípulos estavam, lutando contra o vento, remando contra a maré. Mas Jesus está vindo ao nosso encontro e está dizendo: não tenham medo, sou eu. Ou não tenham medo, eu estou com vocês. Diante desse surto que nós estamos enfrentando, das várias notícias que temos ouvido, nós precisamos, no meio disso tudo, ouvir a voz de Jesus dizendo para nós: não tenham medo, sou eu estou com vocês. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. E aí a gente tem o Pedro nessa situação, que foi o discípulo que teve coragem e ousadia de dizer: Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. É interessante isso. Jesus não considera isso como uma afronta, mas Jesus entende ali o desejo de Pedro, né? E Jesus vai dizer para ele simplesmente: venha, venha. Eu penso que nós precisamos olhar para Jesus com essa ousadia: Senhor, né? Ajuda-nos a ir ter contigo, ajuda-nos a passar por cima desse mar de situações que estamos vivendo e irmos ao seu encontro, porque o Senhor está acima, andando sobre as águas, e nós queremos andar contigo. E dentro dessa situação, Pedro vai para Jesus, mas Pedro comete um ato falho, né? Pedro ele comete um erro, um lapso que muitas vezes nós cometemos. Pedro ele parou de olhar para Jesus e olhou a força do vento. Às vezes nós paramos de olhar para Jesus e olhamos a circunstância, e olhamos a situação, e olhamos as informações que temos recebido, e olhamos aquilo que podemos ver com os nossos olhos físicos. Mas Jesus está me convidando e está te convidando, meu irmão e minha irmã, a olhar com os olhos da fé, a buscar a resposta que vem do alto. Jesus está dizendo assim: venha, mas não repare a força do vento, não repare as dificuldades, não repare as lutas, não repare aquilo que tem se levantado contra você, não repare as informações que queiram tirar a sua fé, mas olhe para Jesus e persevere, continue andando sobre as águas, não repare a força do vento. Mas ainda que se isso acontecer, ainda que se você olhar a força do vento e sentir que você está afundando, como aconteceu com Pedro, Pedro ainda teve uma atitude de fé. Ele disse: Senhor, socorre-me. Penso que, como povo cristão, é tempo de nós gritarmos em unanimidade: Senhor, socorre-nos. Sentimos que estamos afundando, reparando em todas as notícias que temos recebido, nós estamos afundando, mas nós queremos clamar como igreja do Senhor Jesus: Senhor, socorre-nos, socorre-nos, Senhor, na certeza que o mesmo Jesus que prontamente estende a sua mão para Pedro, o texto bíblico diz para nós, né? E prontamente, versículo 31, Jesus estende a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Então, meu irmão e minha irmã, eu creio que nesse tempo difícil que estamos vivendo, Jesus está estendendo a mão para mim e para você. Jesus está estendendo a mão para aquele povo, para esse povo que tem clamado: Senhor, socorre-nos. E prontamente Ele tem nos socorrido, Ele tem nos sustentado e Ele continuará nos dando condições de continuarmos a nossa caminhada. Portanto, que nós possamos aprender com esse texto os muitos ensinamentos que ele nos dá. Primeiro, que antes de começarmos a remar contra a maré, contra a força do vento, que a gente possa fazer como Jesus, estar em oração diante do Pai, depositando diante dele todo o nosso fardo. Mas, se nós nos sentirmos assim como os discípulos, cansados, desanimados e vendo fantasma onde não existe, que nós possamos clamar: Senhor, o Senhor está aqui, nós queremos ir contigo, ajuda-nos a caminhar junto contigo.
Mas se mesmo assim a gente sentir que a gente está afundando no meio disso tudo, que nós possamos com fé clamar: Senhor, socorre-nos, Senhor, para que a gente possa sentir, perceber e receber a mão de Jesus sendo estendida e prontamente nos socorrendo. E depois de tudo isso, não se esqueça, adore ao Senhor. O texto termina dizendo para nós: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Jesus nos segura com a sua mão, nos socorre, o vento passa, o mar se acalma e tudo se faz bonança. E é isso que Jesus oferece para mim e para você, meu irmão e minha irmã. De forma diferente, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós vamos nos alimentar de forma diferente, nós vamos compartilhar a palavra de forma diferente, mas o nosso Jesus é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Portanto, persevere, esteja aos pés do Senhor, esteja em oração. Se você se sentir que está afundando no meio disso tudo, grita: socorre-me, Senhor. E certamente o Senhor te socorrerá, o Senhor nos socorrerá. Que o Senhor abençoe você e sua casa, que o Senhor abençoe a igreja dele no mundo todo e nos dê ânimo para nos alimentarmos, nos fortalecermos, mas também um ânimo para compartilharmos palavras de fé, palavras de esperança. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, a tua palavra foi anunciada, a tua palavra foi proclamada, e eu não sei aonde ela vai chegar, mas eu creio que o Senhor já tem preparado cada coração que necessita dessa palavra. Por isso que o teu Espírito Santo possa, Senhor, abençoar esse instrumento que está sendo usado, ó Pai, através das mídias sociais, através da tecnologia, não importa o método, não importa o modo, não importa como, mas que as vidas possam ser alcançadas pela tua palavra, que é uma palavra de fé, de esperança, uma palavra transformadora. Abençoe seu povo, abençoe a sua igreja, caminha conosco e, Senhor, nesses tempos difíceis, socorre-nos pela tua graça. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou a pastora Ruth, da Igreja Metodista em Monte Belo. Que Deus nos abençoe. Amém.